Bom dia, bom dia. Iniciando o nosso Café com Conexão. Já com uma música pra gente se sintonizar, se conectar. Entrar numa relação mais forte com Deus. Bom dia, bom dia. Voltando aqui, a música vai ser mais curta porque eu já tenho compromisso daqui a pouquinho. Aprender um pouco mais, vivenciar mais coisas ainda. Então, por exemplo, esse final de semana eu tenho certeza que estava nos planos de Deus para minha vida. O quanto eu estava disposta a viver esses planos. Porque não se trata de um único plano. Se trata de uma infinidade de coisas. Bom dia, Gabriele. Bom dia. Então, você prioriza os planos de Deus, você prioriza os projetos de Deus na sua vida, o que você vem fazendo para concretizar. E as coisas são difíceis ou fáceis? Porque tem um plano de Deus, mas existem vários pequenos planos, vários pequenos projetos. Então, para mim realizar o meu propósito maior, um plano maior, eu preciso ter a responsabilidade de cumprir os pequenos planos, os pequenos projetos, como é este do final de semana, que agrega muito para mim, que me traz mais conhecimento, que me traz mais cura, mais ressignificação, mais expansão de consciência. Então Deus fala, Deus oferece, Ele coloca na nossa frente o quanto nós pegamos. E qual que é a chave para isso? É você estar sensível, ter sensibilidade para ouvir, para sentir as coisas que Deus quer que se tornem mais fáceis para você. Então, estou num momento difícil. Bom dia, Fran. E Deus está ali, ó, te mostrando às vezes caminhos mais leves, mais curtos, mais fáceis, mas você não tem a sensibilidade. Como que desenvolve uma sensibilidade? É você começar a, além de expandir a sua consciência, se conectar a Deus, desenvolver as suas percepções, porque o nosso corpo fala muito antes. E cada vez isso é muito mais claro, e eu vivo isso muito mais, e eu vejo isso nas pessoas. E ontem foi um dia da gente ver isso
do começo da manhã ao final da tarde. O corpo fala uma coisa e você fica falando outra. Perceba o teu corpo, desenvolva essa sensibilidade. O quão sensível você é. O grande problema é que muitas vezes nos tornamos filhos pródigos. Exatamente. Ou seja, começamos a viver com irresponsabilidade. Porque se você é o adulto, se você tem um objetivo ali, tem um plano, tem um propósito de vida, por que você começa a fazer escolhas que fazem você viver longe dos seus planos, longe de Deus e te afasta de concretizar? Por quê? Então perceba o tipo de escolha que você está fazendo hoje. Está sendo de um filho pródigo ou está sendo de um filho que honra o pai? E você não existe por acaso. Você não está aqui, você não veio aqui para esse mundo naquele dia que você nasceu, naquele horário, no mês, no ano, através desse pai, dessa mãe, por acaso. Nada é por acaso. Nada é coincidência. Tudo tem um para quê. Tudo tem um porquê. Você gosta, é coincidência, não é sincronicidade. Por que aconteceu isso aqui? O que tá me... Olha que coisa linda, coisa... Para, gente. Não que não seja belo, mas algo a mais. Comece a enxergar as coisas de uma visão mais ampla. Se isso aconteceu sincronicamente com isso aqui, onde eu ainda posso expandir mais? Você vive porque Deus quis que você vivesse. E Ele tem um propósito. Ele tem sim um plano para sua vida. Bom dia, Lu. Bem-vinda. Então, para os planos de Deus se tornarem realidade na sua vida, o que você precisa fazer? Vou esperar um pouquinho para vocês pensarem. Eu já ia responder. Para os planos de Deus se tornarem realidade na sua vida, o que você precisa fazer? Queria que alguém escrevesse aqui, né? Mas tudo bem. É algo tão simples, essencial e profundo. É uma única palavra. Obedecer. Para que os planos de Deus se tornem realidade na sua vida, você precisa obedecer. Obedecer o quê? Obedecer o chamado dele. Obedecer aos sinais deles. Escutar ele e fazer. Porque de nada adianta você escutar e não fazer. Aquele que é obediente ao que Deus quer, ele executa. Ele fala, ele faz. Bom dia, bom dia. Então perceba, você realmente está obediente aos planos de Deus? O quão a sua vida realmente está realizada? O quanto você está sendo o filho obediente de Deus? E talvez você venha de uma família desestruturada. Talvez você já ouviu que você não foi planejado. Que nem queriam que você nascesse. Que não era pra você estar aqui. Que você nasceu de um acidente, de uma escapulida, de um último tiro, de sei lá o quê. E às vezes tem até aquelas brincadeiras entre irmãos, né? Ah, você foi pego num latão de lixo, não era nem pra vir, bababá, bababá. A gente, enquanto adultos, às vezes fica rindo, né? Ai, que bonitinho. Ah, não era pra mim vir, e acabei vindo e tal. O quanto isso é uma ferida aberta dentro de você. O quanto isso te impacta emocionalmente,
e nas suas ações na vida adulta. Se você não foi desejado, e às vezes também você nem escutou isso, mas seu pai e sua mãe não queriam aquela gestação, porque estava um momento difícil, uma crise de relacionamento, uma crise financeira, enfim. Você já nasce com o sentimento, com a sensação de rejeição. Não era para mim vir. Uma sensação de não pertencimento. Eu não pertenço a isso aqui. Não era para mim estar aqui. Consequência, uma das consequências assim mais comuns, tem outras, é a culpa. Culpa, você carrega uma culpa o tempo inteiro contigo. Então, também pode te levar a ter uma vida de uma tristeza profunda ou depressão. Pode te levar a ter uma vida sem propósito. Pode te levar a se sentir um vazio, um estranho. Sabe o patinho feio da família, ou que o povo fala, ou o vida torta? Não pertenço. Por quê? Mesmo que não tenham falado, você sente isso de forma inconsciente, e se falou então, daí a ferida foi mais do que cutucada. Pensa no machucado, daí vão lá e enfiam um dedo. Vão lá e jogam uma pimenta. E você ri, achando tudo graça. E dentro de você isso está se consumindo. Mas a culpa é o que mais consome. Porque daí você acha que teu pai e tua mãe não se realizaram profissionalmente porque a culpa foi sua. Porque você nasceu e eles não puderam trabalhar. Ou você se sente culpado porque teu pai e tua mãe não fizeram mais dinheiro, não tem um patrimônio, tiveram uma vida difícil, porque você veio para dar despesa. Eles nem queriam mais filhos, mas você veio. Ou você se sente culpado porque eles brigavam muito, colocando até você no meio. Eu falei que eu não queria esse filho, porque essa criança só dá despesa, porque é igual você. Gente, isso acontece. Você se sente culpado por tudo. Por todos os momentos difíceis, por todas as tragédias, por todas as crises, por todos os conflitos, principalmente com relação a seu pai e a sua mãe. Mas isso você também leva para o mundo. Então, se algo de repente não deu certo no seu trabalho, você já pega, opa, a culpa foi minha. Ah, eu não fiz bem feito, deveria ter feito melhor. Você carrega essa culpa. E uma sensação de que você não pertence a lugar nenhum. Não pertence à sua família, não pertence a nenhum grupo de amigos, não pertence ao teu local de trabalho, não se sente visto, não se sente amado, não se sente valorizado. E qual que são as duas chaves para você trabalhar isso? Em Deus, primeira, tá? Em Deus você é escolhido, você é vitorioso, você é herdeiro, você é amado. Crer em Deus, nesse Deus do impossível, nesse Deus que sabe sim o teu lugar. Segundo, procurar ajuda para ontem, não é nem para amanhã, nem para hoje, é para ontem já. Para você ressignificar a relação com a sua mãe e com o seu pai. E você encontrar o seu lugar. Você pertence. Você tem a necessidade e o direito de pertencer. Bom dia, Mari e a Maringá Magazine. Bom dia. Você fazer esse movimento de ressignificação não significa que agora você tem que ir lá, bater na porta do seu pai e da sua mãe e falar o negócio seguinte: vocês me rejeitaram, vocês não me queriam, mas eu tenho direito a pertencer e agora vocês que me aguentem. Não, não é esse o caminho. Não é esse o caminho da ressignificação. Não é esse o caminho da cura, da inclusão.
Porque não adianta nada vocês ficarem lá falando um monte de coisa. Ai, tá bom, a gente te perdoa, você pertence. Se não foi curado lá dentro. Se não foi ressignificado a nível de alma e de coração. Então, a cura é interna. Porque quando ocorre a cura interna, e mesmo que talvez você ainda não seja tão próximo deles, aqui está em paz. Ali você encontrou o teu lugar. Então, acredite no Deus do impossível e assuma o seu lugar. Porque muitos não vivem os planos de Deus porque elas não encontraram nem o lugar delas na família. Se eu não me sinto pertencente, se eu não encontrei o meu lugar, é óbvio que eu não vou encontrar meu lugar no mundo, o que? No meu propósito. E responda a seguinte pergunta: qual verdade hoje parece impossível de se realizar? Bom dia, Alessandra. Bom dia, Edna. O que parece impossível hoje de se realizar? E seja sincero com você mesmo. 2 passos. Linkando com os anteriores, óbvio. Reconhecer Deus, a sua grandeza, a sua magnitude e admitir que sem Ele você não é nada. Sem Deus você não é nada nem ninguém. Primeiro passo. E o segundo, se você ressignificou, como eu falei agora há pouco, é tomar seu pai e sua mãe tal como são. Ou seja, sem idealizações, sem projeções, sem expectativas. Simplesmente aceitar a vida que veio através deles. Não existe outra forma de você encontrar o seu lugar e de você tomar uma força e realmente obedecer a Deus, os planos de Deus e agir. Mara, que lindo uma psicóloga falando claramente de Deus. Não sou psicóloga, Mara. Eu sou consteladora. De formação, advogada. E cursos de constelações. Mas muito obrigada, com certeza. E por quê? Eu falo todo dia de manhã. Sem Deus não somos nada. Se eu tô falando isso, eu preciso trazer Deus. Eu sinto a necessidade de trazer Deus no meu trabalho. Então eu trago através de live, eu trago nos meus atendimentos, na mentoria. Isso é trabalhar a espiritualidade. Não falo de religião, eu falo de espiritualidade. Porque não importa no que você acredita. Deus, Jesus, Javé, Shiva, Nossa Senhora, não importa. O que importa é que você acredita em algo maior. Tem pessoas, por falta de cura emocional, estão nos vícios e até em uma prisão. Sim, prisões mentais, prisões emocionais. E o vício carrega um vazio de mãe ou pai. Então ela vive uma vida inteira presa em roteiros que ela mesma criou. No início da live eu falei que eu tô no final de semana de mais um curso, tá, Mara? Esse é bem específico na parte de relacionamento, é um dos maiores especialistas do mundo sobre constelação familiar e relacionamentos e o quanto a gente percebe o roteiro. Qual o roteiro que você tá hoje? É profundo, mas é lindo. Eu sou muito grata pelo que eu estou vivendo esse final de semana. Quanta expansão de consciência. E o quão mais eu posso ainda levar para aqueles que eu atendo. Então, se você está num momento difícil, olha para Deus e lembra que Deus traz chuva sobre a terra, não traz? Traz. E Ele traz sol depois de uma tempestade.
Ele vai trazer aquilo que você nasceu para viver. Porém, você precisa obedecer. Honrar a Deus sobre todas as coisas e ao outro como a ti mesmo. Amar ao outro como a ti mesmo. Honrar seu pai e sua mãe. Tá lá. Se você levar esses 3 ensinamentos, honrar a Deus sobre todas as coisas, honrar seu pai e sua mãe, amar ao próximo como a ti mesmo, você pode ter certeza que você vai viver os planos de Deus. Fidelidade gera milagres. Depende da fidelidade, né, Gil? Fidelidade a Deus, sim. Com toda certeza. Absoluta. Entendi o contexto agora. Agora, uma fidelidade familiar que te leva a viver um padrão que não vai fazer você realizar os planos de Deus, isso te amarra. É isso mesmo, entendi. Agora, uma fidelidade a Deus. Seja fiel aos princípios de Deus. Aos princípios de Deus. Então, a esperança, ela ressurge a cada passo de fé que você dá. Assim como quando você começa a caminhar e vai caminhando. E no que você caminha, você continua obedecendo. Obedecendo a Deus e perseverando rumo a um novo ciclo. A vida é feita de ciclos. Que ciclo você precisa encerrar para algo novo começar? O novo nunca entra enquanto o velho persistir na sua vida. Não entra. Então, se você tem projetos, execute, obedeça. Se você precisa de desapegar algo, se você precisa ir para um novo, se você quer começar algo novo, encerra, desapega, ou o novo não vem. Abre espaço para o novo. Ou você permanece no velho. Então é sobre isso. Desejo um dia, espero que tenha feito sentido. Tenho que encerrar a live já. Compromisso. Espero que tenha feito sentido para vocês. E eu desejo um sábado de você viver os planos de Deus. Começar a escutar Ele, a obedecer e a agir. Porque sem ação não adianta. Escute e haja. Obedeça. E você vai ver como coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida. Um beijo a todos e até amanhã.